Oi, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iniciamos Química do Enem aqui no canal. E esse primeiro conteúdo representa cerca de 25 a 30% da prova de Ciências da Natureza. E aí, qual é o seu palpite? Como já tem no título e na descrição, né, eu só quis brincar um pouquinho com isso. Nós vamos falar de nada mais, nada menos que Química Orgânica, cujo elemento principal é o carbono, né? Então, eu não vou seguir uma ordem lógica de conteúdo de Química, eu vou pro... Também não vai ser questão de complexidade, porque cada um tem as suas especificidades, né, de grau de dificuldade, enfim. Eu vou seguir o que eu seguia de vez em quando nos meus estudos antigamente, pro Enem, certo? Então, não se preocupe com essa questão de ordem, que não será na ordem, serão todos os conteúdos que caem no Enem, mas não vai ser na ordem certa. Vamos começar falando sobre as bases da química orgânica e sobre o carbono, né, que é o principal elemento dessa área. Bom, o carbono, ele é o protagonista, mas lembre-se do postulado de Kekulé, o carbono é tetravalente, ou seja, ele pode fazer 4 ligações, ele sempre faz, na verdade, 4 ligações, né? E quais são esses tipos de ligações, juntando aí com a hibridização? A gente já viu sobre a distribuição eletrônica, hibridização, tudo isso, mas vamos trazer novamente à tona, porque cada conteúdo se relaciona entre si dentro de uma área. Então, a gente tem a ligação simples, hibridização sp3, geometria tetraétrica, ligação dupla, hibridização sp2, geometria trigonal plana, e ligação tripla, hibridização sp, geometria linear. Ah lá, e como é que eu vou lembrar disso, hein? Tanto conteúdo na hora da prova, como é que eu vou lembrar desse detalhe? Isso é esse detalhe capaz de eu me prejudicar. Bom, existe um macete para que a gente possa, né, não se esquecer. Conte o número de nuvens ao redor do carbono. Se tiver 4 nuvens, ligações simples, é sp3. Se tiver 3 nuvens, uma dupla e 2 simples, é sp2. Só isso. Bom, gente, agora vamos conhecer as funções oxigenadas. Começando pelos grupos hidroxila e carbonila, né, os blocos básicos aí da nossa classificação. A maioria das funções oxigenadas é uma combinação ou uma variação desses dois. Ou hidroxila ou carbonila. Hidroxila é aquele OH e carbonila é esse dupla O. Hidroxila lê-se como o grupo que caracteriza os álcoois, ligado ao carbono saturado, ou aos fenóis, ligado ao anel aromático. Essa é a diferença entre ambos. Tá? Já a carbonila é um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio. Se estiver no meio da cadeia, é cetona. Se estiver na ponta da cadeia, é aldeído. Então, nesse caso da carbonila, a localização na cadeia que vai denominar, né, se é cetona ou se é aldeído. Quando você junta a carbonila com hidroxila, o C-O com o OH, né, no mesmo carbono, você tem a COH, que é a carboxila, que é o grupo dos ácidos carboxílicos, e sobre o grupo dos... tem as funções nitrogenadas, que são caracterizadas pelo amino, NH2, tornando-se aminas, né, que vão caracterizar aminas, na verdade, pensando como se fossem derivados de amônia, NH3, e amida, CONH2, é quando você tem uma carbonila ligada diretamente ao nitrogênio. Dica para não confundir, a amida tem o D da dupla, ligação com oxigênio, C dupla O, né, a amina não tem, então a amida tem o D de dupla ligação, com O, com oxigênio. Já a amina não tem essa dupla ligação, o C dupla O. Diferenciando éter e éster. O éter é um heteroátomo, ou seja, é quando tem o oxigênio entre dois carbonos sozinho ali, entre eles dois. A leitura é COCO, ou COC. Um carbono, um oxigênio entre dois carbonos. Um heteroátomo, entendeu? Éster, com S, é uma carbonila ligada a um oxigênio que, por sua vez, se liga a outro carbono. Então, seria C dupla O, O, C. A representação na cadeia. Muito bem, gente. Sufixos das funções, né? Álcool, ol, aldeído, al, cetona, ona, ácido oico e amina, amina mesmo. Por exemplo, álcool, metanol, aldeídos, etanal, cetona, propanona, ácido etanoico, amina, metilamina. Temos um vídeo completamente cheio de informações, de macetes, principalmente, sobre isomeria. Então, eu não vou focar em isomeria nessa videoaula, porque a gente tem minha videoaula própria para isomeria, especificamente sobre isomeria, que eu gravei em 2024, no início de 2024, foi um dos primeiros vídeos aqui no canal, mas tá na playlist de química, então vai lá na playlist de química, e você vai achar rapidamente isomeria. E o que seria a isomeria? São dois compostos com a mesma fórmula molecular, mas com propriedades diferentes. Aí a gente tem 3 tipos, plana, geométrica e óptica. A plana é a diferença na cadeia, posição ou função. Geométrica, assim, pode ser cis ou trans, ocorrem duplas ligações, cis, grupos iguais do mesmo lado e trans dos lados opostos. Óptica, procure pelo carbono quiral, que é o carbono ligado a 4 grupos diferentes. Então, lá tem outras informações, tem outros macetes, eu gosto muito desse conteúdo, queria explicar ele novamente, mas como a gente tem uma aula só pra isso, eu não vou deixar, né, que vocês deixem passar despercebido ela, né? Então é isso, vamos para reações orgânicas. Se eu pudesse deixar o link aqui, é porque eu ainda não posso, acho que pelo número de inscritos. Depois que eu alcançar o determinado número de inscritos, eu vou poder ter essa ferramenta aqui no YouTube. Ainda não é possível deixar o link pra outra videoaula, só em shorts. Mas é isso, vamos dar continuidade. Bom, gente, o Enem foca nesses 3 principais, que é a esterificação, saponificação e combustão. Esterificação é o ácido carboxílico mais álcool, resultando em éster mais água. Lembre-se que ácido com álcool dá éster e água para beber. Entendeu? Ácido com álcool dá éster e água para beber. Macete. Saponificação, éster, gordura, mais base forte, equivalente a sabão mais glicerol. E combustão é o composto orgânico mais O2, que é oxigênio, e resultando em CO2, dióxido de carbono, mais H2O, sempre libera energia. Macetes e dicas de ouro para o Enem. Nomenclatura, prefixo de carbonos. Use a regra 2 dedos. 1 C-MET, 2 carbonos ET, 3 prop, 4 but, mete o et no próprio but, mete o et no próprio but, macete. 5 em diante, segue a lógica do futebol. Pente, ex, ept, entendeu? Então vamos lá. Mete, et, prop, but. Aí começa, né? Pente, ex, ept, out. E assim vai. Polaridade, solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Hidrocarbonetos são apolares, ou seja, não mistura com água. Funções com aquele OH, né, que eu falei pra vocês, chamadas hidroxilas. Álcool ácidos fazem ligações de hidrogênio e são mais solúveis em água, se a cadeia de carbono for perquina. Interações intermoleculares. Se a questão perguntar sobre pontos de ebulição, ligações de hidrogênio, compostos com F, O, N ligados a H, e eu falo assim letra, né?
ferro, oxigênio, nitrogênio, gás a hidrogênio, tem maior ponto de ebulição. Quanto maior a cadeia de carbonos, maior o ponto de ebulição. Cadeias ramificadas têm ponto de ebulição menor que cadeias lineares, porque entra a questão das superfícies, né? Tem menos superfície de contato, então vai ser menor. Vem fazer comigo a elaboração da nomenclatura orgânica. Então, primeiro, é o nome das ramificações em ordem alfabética, depois é o prefixo, depois é o infixo, por fim o sufixo. Lembra que o prefixo é met, et, but, prop, e assim vai. E o sufixo é ol, au, ona, oico e amina. Quando a gente tem um carbono, met, 2 carbonos, et, et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but, 5 carbonos, pent e assim vai. Quando a gente tem ligações simples, o nosso infixo será in. Quando a gente tiver ligação dupla, em. Ligação tripla, in. Na verdade, ligação simples é an, ligação dupla é em e ligação tripla é in, tá? Foi um erro aqui que eu coloquei a palavra em cima do a. Aí eu me desnortei. Então, an, em, in. Ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. Álcool, ol, sufixo ol, aldeído, sufixo al, cetona, sufixo ona e hidrocarbonetos, o. Vamos pro exemplo. O primeiro passo é identificar a cadeia principal, né? Aí a gente identificou. Segundo passo, numerar para indicar a posição se necessário. Por exemplo, eu tenho, aqui não vai dar pra vocês olharem, mas eu tenho aqui uma cadeia e ela tem ligação, ela tem 4 carbonos. Essa cadeia aqui, ó. Calma aí. Essa aqui é 1, 2, 3, 4. Então a gente já sabe que o sufixo será but, porque são 4 carbonos. Temos apenas ligações simples. Ó, só ligações simples, esse aqui, tá, gente? Então é an. O infixo é an. Butan. E qual é como é que fala? A função? Hidrocarbonetos. Então o sufixo é o. Logo, essa cadeia representa o butano. Lembrando que a gente começa a conferir do final pro início, porque a gente pode ter ramificações. Então a gente começou daqui a contagem 1, 2, 3, 4. Outro exemplo é esse aqui daqui de baixo, ó. Tá vendo? Esse aqui. Esse. A gente começa a contagem por aqui pro final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X. Então o nosso sufixo será X. Temos no carbono 2 uma saturação, na verdade. Então, aqui vai ser, a gente vai colocar o número 2, pra indicar que é nesse carbono que teve. Saturação não, gente, insaturação. Insaturação. Então a gente coloca o 2, que é aqui no carbono 2 que houver insaturação. Então, X, tracinho 2, tracinho. Aí agora, a gente vai identificar se tem ligações simples, ligações duplas. Como aqui no carbono 2, a gente tem uma ligação dupla. Então vamos colocar eno. Lembra, né? Ligação simples an, ligação dupla en, ligação tripla in. É um hidrocarboneto, então o sufixo é o. Aí o nome é X2-enol. Lá, como identificar as funções? Vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vocês conseguem entender, né, mas... Ó, quando tiver assim, ó, foca aqui. É álcool. E tem essa representação aqui também. OH. Aldeído é dessa forma aqui, ó. Aqui, esse aqui. Tá vendo? Essa forma. Cetona é desse jeito que tá aqui embaixo. E hidrocarboneto é assim. A gente tem o anel, né? E temos essa representação aqui. Aldeído e cetona é desse jeito aqui. Esse aqui é aldeído de vermelho e laranja acetona. O dupla CC. O dupla CH. Não se preocupe que no final dessa videoaula eu vou colocar uma explicação completa pra vocês verem no papel, né? Eu escrevendo, posicionando o celular certinho. De como a gente faz a denominação, a nomenclatura, tudo que vocês precisam saber de forma desenhada no final dessa videoaula. Então fique até o final, porque essa explicação fica um pouco ruim. Classificação do carbono, onde as reações acontecem. Não basta saber que o carbono faz 4 ligações, que ele é tetravalente. Você precisa saber também com quem que ele tá fazendo essas ligações. Então isso define, por exemplo, que qual álcool é mais fácil de oxidar. Carbono primário, ligado a apenas um outro carbono, ou nenhum no caso do metano. Carbono secundário, ligado a 2 outros carbonos. Carbono terciário, ligado a 3 outros carbonos. Carbono quaternário, ligado a 4 outros carbonos. Ressonância e aromaticidade. O benzeno, C6H6, é a celebridade da química orgânica. Ele é um anel de 6 carbonos com 3 ligações duplas alternadas. Ressonância, as ligações duplas não ficam paradas. Elas giram pelo anel. Isso dá uma estabilidade imensa à molécula. Representação, por causa desse movimento desenhamos o círculo dentro do hexágono. Mas, atenção, compostos aromáticos não sofrem reação de adição facilmente, como os alcenos comuns. Eles preferem a substituição para não perder essa estabilidade no anel. Séries orgânicas. O Enem também pode pedir para que você compare moléculas de uma mesma família. Série homóloga. Mesma função, mas diferem pelo número de grupos. CH2, exemplo, metanol, etanol, propanol. Série isóloga. Mesma quantidade de carbonos, mas diferem na saturação. Por exemplo, etano, eteno, etino. Forças intermoleculares, top 1 da química do Enem. Dipolo induzido ou Van der Waals. Acontece em moléculas apolares. Hidrocarbonetos. É a força mais fraca. Dipolo permanente. Acontece em moléculas polares. Cetonas, éteres, aldeídos. Força média. Ligação de hidrogênio, quando o hidrogênio está ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Álcools, ácidos, carboxílicos e aminas. É a força mais forte. Naquela hora eu falei ferro, né, gente? É flúor, gente. É flúor, pelo amor de Deus. Não vou botar do meu escapamento aqui mental, não, por favor. Macete para ponto de ebulição. Quanto mais forte a força. H, maior que dipolo, maior que induzido, maior ponto de ebulição. Se as forças forem iguais, a molécula maior com mais massa serve por último. Resumo de macetes de bolso para a prova. Regra de Markovnikov. O rico fica mais rico. Numa reação de adição, o hidrogênio vai para o carbono, que já tem mais hidrogênios. Oxidação de álcools. Álcool primário, depois aldeído, depois ácido carboxílico. Álcool secundário, cetona. Álcool terciário, não oxida, não tem hidrogênio sobrando no carbono para açaí. Ésteres, tem cheiro de fruta. Se a questão fala em flavorizantes ou aroma de maçã, banana, procure um éster. Vai direto ao ponto. Classificação de cadeias carbônicas. Aberta, acíclica.
versus fechada cíclica. Acíclica vem de aberta, fechada cíclica. Normal, 2 extremidades, versus ramificada, 3 ou mais extremidades. Saturada, só simples, ligações simples, versus insaturada, dupla ou tripla entre carbonos. Homogênea, só carbonos na fila, versus heterogênea, possui heteroátomo, como oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, entre carbonos. As letras são ONPS, tá? Eu vou falando só os elementos, mas faltam só as letras, dá pra você identificar. Então vamos pro checklist das oxigenadas. Álcool, hidroxila, OH e carbono saturado, por exemplo, etanol. Fenol, hidroxila não aromático, por exemplo, antioxidantes. Aldeído, R com tracinho CHO, extremidade. Cetona, R, tracinho COR, tracinho R, meio da cadeia. Por exemplo, acetona, corpos cetônicos. Ácido carboxílico, R, tracinho COOH, caráter ácido, forma sais orgânicos. Éster, R, tracinho COR, fragrâncias e triglicerídeos, gorduras. Éter, R, tracinho O, tracinho R, volátil, se é só uma representação, tá? Vocês entenderem o carbono e oxigênio aqui. Nitrogenadas, amina, R, tracinho NH2, caráter básico. Neurotransmissores, dopamina, adrenalina. Amida, R-CONH2, presente na ligação peptídica das proteínas. Nitrila, R-CN, veneno, cianeto. Nitrocomposto, NO2, explosivos, TNT. Um resuminho de isomeria. Isomeria plana, cadeia, por exemplo, butano e metilpropano. Posição, mudança no lugar da dupla ou do grupo funcional. Função, o par clássico, álcool, éter, aldeído, cetona. Compensação, metameria, mudança na posição do heteroátomo. Tautomeria, equilíbrio dinâmico, aldeído, enol ou cetona, enol. Ah, lá, e o que é essa questão de compensação, tautomeria? Vai lá na videoaula que eu vou explicar tudinho, nos detalhes lá. Isomeria espacial, estereoisomeria. Geométrica, cis, trans, cis, mesmo lado, trans, lados opostos, importante para a gordura trans. Óptica, existe carbono quiral, 4 ligações diferentes, ligantes diferentes. Moléculas são imagens especulares, enantiômeros. Fundamental na farmacologia, um isômero cura, o outro pode ser tóxico. Propriedades físicas, interações intermoleculares. Explique o porquê das coisas. Polaridade. Hidrocarbonetos são apolares, como eu falei pra vocês já, né? Funções oxigenadas, nitrogenadas, aumenta a polaridade. Solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Então, água é polar. Então, álcools pequenos dissolvem bem, cadeias longas, lipídios não. Então, quanto mais a cadeia é menor, mais dissolve bem. Quanto mais a cadeia é grande, menor a dissolução. Ponto de ebulição. Depende da força intermolecular. Ligação de hidrogênio, ácidos, álcools, aminas, dipolo, cetonas, éteres, dipolo induzido, hidrocarbonetos. Não esqueçam dessas informações, por favor. Anotem tudo. Please. É de fato real. Que o Enem pega nos detalhes da química orgânica. Tem questões que são super fáceis, tem outras que são por detalhe. Então, presta atenção e sempre revise, por favor. Passa o ano todo revisando química orgânica. Porque é um dos conteúdos mais importantes de química no Enem, que vale mais pontos. Reações orgânicas dos processos. Substituição comum em alcanos e aromáticos, halogenação e nitração. Adição, quebra da ligação. Pi em alcinos, hidrogenação, hidratação. Eliminação, retirada de átomos para formar duplas, desidratação de álcools. Esterificação, hidrólise, ácido carboxílico mais álcool, formando éster mais água. Base para a formação de gorduras e sabão. Saponificação. Oxidação, álcool primário, formando aldeído, formando ácido. Álcool secundário, formando cetona. E aí eu fiz alguns exercícios, de acordo com a nomenclatura e o par, tá? Na letra A tinha assim, ó. CH3, tracinho, CH2, ligação simples, tá? Que eu vou ler assim. Ligação CH2, ligação CH2, ligação OH. Hidroxila. O nome vai ser, portanto, but. Porque, gente, a gente tem 3 carbonos, tá? But, porque são só ligações simples. OL, que vem de álcool, né? Classe, álcool, 4 carbonos, grupo OH e posição 1. Então, essas características levam para a classe de álcool. Então, butan, 1-ol. Lá, e por que esse 1? Porque lembra-se que a gente confere do final pro início, né? Então, o OH tá na posição 1. Por isso que é 1. Entendeu? Tipo isso. Vamos pro próximo exemplo, que vocês vão entendendo pouco a pouco. CH3, ligação simples, CO, ligação simples CH2, ligação CH3. Então, a gente tem 4 carbonos, but, ligações simples, butan. E o 2, né? E ona. Ona vem de cetona. O 2 aqui é da posição 2 que está presente. Isso. Classe cetona. 4, por que cetona? 4 carbonos, grupo carbonídeo CO, posição 2. Então, CO tá na posição 2. Beleza. Letra C, CH3, ligação simples CH2, ligação simples CH2, ligação CO, ligação CH3. Então, a gente tem 4 carbonos, but, só ligações simples, e, calma que eu me perdi, ato, que é ácido carboxílico. Muito bem, então, a gente tem o butanoato, formação da palavra butanoato. Depois eu vou fazer um resumo disso aí, tá, gente? Dimetila, por que dimetila? O prefixo met indica um carbono, o sufixo ila indica a parte que veio do álcool. Então, butanoato de metila. Então, vamos lá. O último, CH3, ligação simples, CH, ligação dupla, CH, ligação simples C, ligação tripla, CH. Então, vai ser pente, porque são 5 carbonos, 3, que é a posição 3, em, porque a gente tem ligação dupla, na posição 1, e ino, a ligação dupla é na posição 3, e ino vem de ligação tripla na posição 1. Conseguimos entender, conseguimos. Então, a classe é... a classe do outro é éster, tá? Do butanoato de metilo. Éster, 4 carbonos na cadeia principal. Butanoato e metilo é o grupo 1 do carbono unido ao oxigênio. CO. Aqui fica pente 3E no ino. A classe é o hidrocarboneto com dupla ligação e tripla ligação, né? 5 carbonos, cadeia principal.
Então vamos aqui resumir esses que a gente identificou. Butanol, que é um álcool. O sufixo ol denuncia a presença de hidroxila, né? OH, estrutura matéria de 4 carbono no seu grupo OH, obrigatoriamente no carbono de extremidade, carbono 1. Classificação, é um álcool primário, o OH está ligado ao carbono que se liga a apenas um outro carbono. No Enem, os álcools primários são importantes porque sofrem oxidação completa até se transformar em ácidos carboxílicos, então não se esqueça dessa transformação. Propriedades, faz ligações de hidrogênio, por isso tem um ponto de ebulição alto comparado a hidrocarbonetos de mesma massa. Butandosona, cetona. O sufixo ona indica a presença de carbonila. C, ligação dupla, C dupla O, né, que a gente fala, entre dois carbonos. Estrutura, 4 carbonos com a dupla ligação com oxigênio no segundo carbono. Curiosidade, conhecida comercialmente como MEC, MEK, metiletiocetona, um solvente muito potente usado em colas e tintas. Isomeria, ela é um isômero de fusão do butanal aldeído. Ambos possuem a fórmula C4H8O. Butanoato de metila é um éster. Como vimos, é essencialmente da maçã, né? A essência da maçã. Estrutura. O butanoato são os 4 carbonos que incluem a carbonila. C dupla O. O metila é o carbono único ligado ao oxigênio da ponte. Reação de formação. Ácido butanoico mais metanol, formando butanoato de metila mais água, H2O. Ponto-chave. Ésteres não fazem ligações de hidrogênio entre si, sendo mais voláteis que os álcools e ácidos correspondentes. Pente 3 em um hino. Hidrocarboneto misto. Este é o nível difícil da nomenclatura, por isso vocês não vão entender. Gente, essa videoaula aqui é mais pra revisão, tá? Porque se eu vou explicar tudo detalhadamente, como uma professora de química, não vai dar em uma aula. Já tá grande, imagine. Mas eu quis incluir tudo, praticamente. Mas eu não sou professora na área de química, sou estudante. Que fez o Enem, tá compartilhando aqui com vocês, com os macetes. Please. Ótimo pra mostrar como priorizar a numeração. Então vamos lá, pente. 5 carbonos na cadeia principal. Primeira cadeia principal, 5 carbonos. 3 em uma ligação dupla, começando no carbono 3. Então por isso que vem o número 3 primeiro, depois o em, que né, diz que é uma ligação dupla. Um hino. Uma ligação tripla começa no carbono 1, então 1 vem primeiro do que o hino, pra indicar que é no carbono 1, a ligação tripla, entendeu? A ligação simples, em ligação dupla, em ligação tripla. Aí a gente sempre coloca a posição antes com o tracinho do sufixo, pra indicar onde é que ele tá. A numeração começa da extremidade mais próxima da insaturação. Então, no caso lá do... Onde, gente? Eu tinha feito isso. Aqui, ó. Desse daqui, a gente começa do final, tá vendo? Se isso aqui estivesse no início, a gente começaria do mais próximo da saturação. Entre uma dupla e uma tripla, em posições equivalentes, a dupla teria preferência, mas aqui a tripla está na extremidade, carbono 1, então ela manda na contagem. Hibridização. Nessa molécula você terá carbonos sp na tripla, sp2 na dupla e sp3 no carbono saturado. Muito bem, gente. Vamos fazer umas 5 questõezinhas médias de dificuldade. Do que cai no Enem, tá? Então vamos lá. Tudo isso que eu falei cai no Enem. Então tudo isso que eu falei eu vou resumir em 5 questões. Considere as substâncias butan 1-ol e butan 2-ona. Apesar de possuírem massas molares muito próximas, o butan 1-ol apresenta um ponto de ebulição significativamente maior. Isso ocorre porque: letra A. A acetona possui uma cadeia ramificada diminuindo a superfície de contato. Letra B. O álcool realiza ligações de hidrogênio que são interações mais fortes que o dipolo da acetona. Letra C. A acetona é uma molécula polar interagindo apenas por força de London. Letra D. O álcool possui uma saturação que estabiliza a molécula. Ou letra E. O grupo carbonila da acetona é mais volumoso que a hidroxila do álcool. O que você acha? Coloca nos comentários. Não é o que tá certo, é o que você acha. De acordo com o que você aprendeu nessa aula aqui. Espero que eu tenha ajudado você a aprender, né? Por favor. Me deixa feedback positivo, por favor. Não é fácil explicar química orgânica, gente, não é fácil. É um conteúdo fácil, mas não é fácil explicar, né? Só o professor mesmo. Mas eu dei o meu máximo, foi o meu mínimo, mas foi o meu máximo. Bom, gente, a resposta é a letra B. O álcool realiza ligações de hidrogênio, que são interações mais fortes que o dipolo da acetona. O hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio no álcool permite a ligação de hidrogênio, né? A acetona tem oxigênio, mas não tem o hidrogênio ligado a ele, ficando apenas no dipolo. 2. Reações de esterificação e hidrólise. O aroma de abacaxi é conferido pelo butanoato de etiva. Em um laboratório para sintetizar esse éster, o técnico deve realizar uma reação de esterificação utilizando quais reagentes? Letra A, ácido butanóico e etanol. Letra B, ácido etanoico e butanol. Letra C, butanal e etano. Letra D, ácido propanoico e propanol. E letra E, butan-2-ona e metanol. O gabarito é a letra A. Divida o nome butanoato vem do ácido de 4 carbonos. Etila vem do álcool de 2 carbonos. Essa é a resposta. Questão 3, caráter ácido básico inorgânica. Contexto muito comum em questões sobre medicamentos. Adrenalina e dopamina são neurotransmissores que possuem em sua estrutura o grupo funcional amina. Do ponto de vista químico, a presença desse grupo confere essas moléculas em caráter. Letra A, ácido devido à facilidade de liberar prótons H+. B, neutro, pois são hidrocarbonetos derivados do benzeno. C, básico devido ao par de elétrons não ligantes no átomo de hidrogênio. D, anfótero, reagindo apenas com bases fortes. E, oxidante devido à alta eletronegatividade do nitrogênio. Gabarito letra C. Lembre-se que aminas são bases da química orgânica, né? São derivadas aí, vão derivar, na verdade, a amônia. Então elas são bases. Por isso que a letra C, básico devido ao par de elétrons não ligantes ao átomo de nitrogênio. 4. Reações de oxidação, o bafômetro. Reações químicas vinculadas à lei de transferometabolismo. No teste do bafômetro, o etanol presente no hálito do motorista reage com uma solução ácida de dicromato de potássio. Nessa reação, o etanol em álcool primário sofre oxidação transformando sucessivamente em A, eteno e etino. B, etanal, aldeído e ácido etanóico e ácido carboxílico. C, propanona, acetona e dióxido de carbono. D, éter dialítico e água. Ou E, metanol e ácido metanoico. B, álcool primário vira aldeído que vira ácido se fosse o álcool secundário como o propano 2-ol para virar acetona. Então, mas eu entendi, compartilha todo mundo fazendo esse ano. Coloque seus dúvidas nos comentários, curte, se inscreva para mais vídeos como esse.